Bem-vindo ao dia 24 da série 40 dias para abrir sua clínica médica. E no vídeo de hoje você vai entender o que é o regimento interno, por que ele é importante desde o momento da abertura da sua clínica e a parte 2 desse vídeo, nosso vídeo 25, eu vou te fazer construir o teu próprio regimento interno dentro dos limites aqui da sua capacitação como médico. Mas no vídeo de hoje, eu quero te explicar que o regimento interno não é só mais um papel que você vai colocar lá na gaveta. Ele é um documento muito importante e é um documento jurídico. Por isso ele é importante que seja acompanhado por um jurídico. E aqui nessa série, por mais que você não possa pagar pelo meu acompanhamento, eu quero te dar o máximo de orientações possíveis, com perguntas, com legenda, com passo a passo nesse vídeo, para que, se você não pode fazer esse tipo de investimento, você consiga tentar construir por você mesmo e aplicar aí pelo menos o básico do que seria uma organização documental, do que seria de fato essa gestão documental jurídica dentro do seu estabelecimento que está começando e tem e deve, precisa começar organizado. Sabe por que eu sempre falo isso? O regimento interno, ele é um documento como se fosse a lei da sua clínica. Então, tudo que vai acontecer lá dentro, ele tem uma regra, tem uma orientação, tem uma forma para acontecer. Só que, sendo a lei da sua clínica, isso não quer dizer que você pode criar ali leis da sua cabeça e contrário às legislações federais que existem, principalmente as que regulamentam dentro da área da saúde. Não é isso. Por isso a importância de ser acompanhado por um jurídico. Mas, entre todas essas orientações, as coisas mais importantes que tem lá dentro em relação a você com seu funcionário ou até com seus parceiros médicos. Então, é dentro do regimento interno que vão ter regras ali desde o momento da chegada, da saída desse colaborador, as questões de férias, a finalização de parcerias. Então, as regras de conduta da sua clínica, que são muito importantes, porque se você abre a sua clínica e contrata uma pessoa e deixa ela trabalhar do jeito dela, você tem um parceiro que trabalha de outro jeito e as coisas vão acontecendo, os pacientes vão chegando, os problemas vão surgindo, para você corrigir os vícios e os erros é muito mais difícil, é muito mais energia, porque as pessoas já vão estar acostumadas àquela operação, àquele jeito de fazer, àquele jeito de trabalhar. E mentalmente é mais difícil você corrigir do que você ensinar do zero. Então é muito importante que ele, desde o início, você tenha esse regimento interno, essas regras que vão te guiar e também vão te proteger. Porque dentro da relação trabalhista, só quem já foi empregador, só quem já teve um amigo médico que foi processado na Justiça do Trabalho, sabe o tanto que sai caro, o tanto que as multas são de 50% do valor da condenação, mais outra de 50%. E um valor que às vezes é 10, vira 50, de uma forma assim, só na Justiça do Trabalho que acontece. Então eu quero aqui te ajudar, de fato, para que isso não aconteça, porque não é questão de simplesmente, não vou ter problema com o funcionário porque eu vou pagar direitinho. Mas porque tem coisas que acontecem lá dentro que, se não forem pré-estabelecidas e você passar a cobrar do funcionário, pode sim dar um desvio no contrato de trabalho e vai te gerar problema. Então, de toda a questão organizacional, ainda conta isso. Você tem regras bem estabelecidas com seus funcionários. Eu vou te explicar melhor como funciona isso na prática. Então, nesses primeiros minutos, você já entendeu o que é o regimento interno, que ele funciona como a lei da sua clínica, que ele é importante para organizar não só o funcionamento, mas as regras com os seus colaboradores e evitar problema trabalhista. Terceiro, que ele evita os vícios de trabalho de cada um, porque ele já diz exatamente como as coisas devem funcionar. E quarto, ele também vai te prevenir em relação a problemas com CRM, problemas com a vigilância sanitária, porque tem algumas questões que podem acontecer por causa de erros e de falhas durante o funcionamento da sua clínica, que ter um regimento interno estabelecendo o procedimento daquilo como deveria existir, te respalda em relação, olha, a minha clínica funciona desse jeito, mas esse caso aconteceu por isso e isso te resguarda, inclusive, de ali investigar a eventual falha de um próprio colaborador quando você tiver que responder alguma coisa, pagar alguma multa. Então, o regimento ele também te protege em relação a isso. Aqui nesse episódio, eu vou passar por alguns pontos para te fazer entender a estrutura de um regimento interno e sair um pouco dessa abstração da lei da minha clínica.
Mas as perguntas que vão te fazer pensar sobre o que é importante para a sua clínica é o próximo episódio dessa série. Mas aqui, inicialmente, você começa pela própria identificação da sua clínica. Então, o regimento, ele é próprio. Não dá para ser um Ctrl+C e um Ctrl+V, porque se você atua em uma área da medicina que é diferente do Ctrl+C e Ctrl+V que você pegou, já não vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, é muito importante que você também se atente a isso, que esteja lá exatamente a classificação da sua clínica, o nome da sua clínica, o endereço da sua clínica, até porque se um dia você precisar usar esse documento para provar algum nível de organização, ele vai estar lá dentro. Então, passada essa parte inicial, corpo clínico e vínculos, então ele explica como funciona essa clínica, se é uma sociedade de médicos e todos são sócios, se existem só parceiros de trabalho, se existe ali outros profissionais da saúde atuando dentro dessa clínica, como é a sua estrutura administrativa, setores, hierarquias, canais de comunicação oficiais e frequência de reuniões. Então, sendo a lei da sua clínica, ele é de fato ali uma diretriz em relação a como funciona ela. Experiência do paciente, padrão de atendimento, protocolo de recepção, como são tratadas as reclamações. Então, quando o paciente reclama, você pode pegar isso, inclusive assim, esse pensamento lá da cultura, a minha cultura que é de conciliação, a minha cultura de embate, não, vai tudo para o jurídico. O jurídico compra a briga ou não. Se o paciente pedir o dinheiro de volta, o paciente está criando um caso, eu vou fazer o máximo possível para não ter problema e já resolver aqui no balcão da recepção mesmo. E tudo isso vai para o regimento interno de como fazer, né? O que rege ali essa orientação em relação a isso. Então, conduta ética e profissional, nós vamos falar exatamente, especificamente um vídeo sobre código de ética, sobre conduta ética, mas aqui eu estou falando de vestimentas, uso de celular, publicação em rede social. Então, se você não quer que seu funcionário passe ali todos os intervalos que não tem o paciente diretamente em contato com ele, ele mexendo no WhatsApp pessoal, isso tem que estar dentro do seu regimento interno. Se você não quer que a sua recepcionista, que deveria começar os atendimentos às 8 horas, chegue 10 minutos para as 8 e leve 30 a 40 minutos para se arrumar e tomar café dentro do horário de trabalho, isso tem que ser estabelecido dentro do regimento interno. Então, tem vários problemas que nós antecipamos aqui quando esse regimento interno é bem construído. Questões de sigilo e LGPD, então jamais o regimento interno de uma empresa que não é da área da saúde vai funcionar para a sua clínica. Então, não vem com Ctrl+C, Ctrl+V, porque tem uma coisa muito importante aqui, que é o sigilo médico, e esse sigilo médico ele precisa ser de conhecimento de todas as pessoas que trabalham com você, porque não presuma que uma pessoa que trabalha dentro da sua clínica, uma candidata, até mesmo uma secretária que já passou por outra clínica, ela entende o que é esse sigilo, ela entende que ela não pode verbalizar algumas informações ali na recepção, que ela não pode entregar a cópia de um prontuário de um exame para qualquer pessoa. Então, esse sigilo médico ele se estende aos seus colaboradores, mas isso tem que estar previamente estabelecido em regimento, justamente para que exista essa regra de orientação dentro da sua clínica. Questões de penalidades e rescisão, então já falei aqui que um centro desse documento é prevenção em relação a questões trabalhistas. Então, existirão situações que você não vai entrar em conflito com o que já tem na CLT, então por isso a importância de ser acompanhado elaboração desse documento por um jurídico, mas você pode trazer questões específicas, como aquela que eu acabei de falar em relação ao tempo da pessoa se preparar e fazer uma refeição ali sem comprometer o horário de funcionamento da clínica, justamente para que se tiver algum problema, você possa ter ali as justificativas para futuramente, se precisar, dar uma justa causa para essa pessoa. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque isso é muito importante e muita gente subestima. Muitos médicos não têm essa compreensão e já chegam aqui querendo fazer uma demissão e pagam muito caro, tendo que demitir, pagar todas as verbas rescisórias por esse motivo. Às vezes, por falta de conhecimento, por falta de orientação, por falta de um regimento interno, os erros vão acontecendo, o funcionário atrasa, o funcionário falta, o funcionário coloca vários atestados e você vai passando, às vezes só fala alguma coisa, fulano, isso não pode acontecer, e não toma nenhuma medida que precisa ser feita à luz da legislação trabalhista
para te resguardar em relação, precisa demitir esse funcionário, porque ele cometeu uma falta grave, porque ele colocou um atestado falso, porque ele está repetidamente cometendo esse erro, porque ele já foi chamado a atenção e ainda continua repetindo. Existe procedimento para isso. Então, você precisa. Eu não vou trazer aqui todo o passo a passo da legislação trabalhista, mas você precisa, de fato, fazer isso da forma correta. E só para você não sair com nenhuma dúvida e confusão nesse vídeo, já que eu falei muito de CLT, muito de legislação trabalhista, o regimento interno, ele não é um contrato de trabalho. Você pode, dentro da sua clínica, por exemplo, ter uma secretária, ter um colaborador que você vai assinar carteira de trabalho, ele vai ser um seletista, e além dessa assinatura da carteira, que vale como contrato de trabalho, você pode, e eu oriento que tenha um contrato escrito de trabalho, que deixa muito mais claro cada obrigação, cada função. Isso te resguarda muito mais em relação ao processo trabalhista e organiza essa atividade, porque essa pessoa ela vai ter ali conhecimento exatamente do que é esperado daquele local de trabalho, daquele vínculo. Então, todas essas orientações estão lá dentro de um contrato de trabalho. Outra confusão que eu não quero que você tenha aqui ao final desse vídeo. Nós já falamos sobre o Código de Cultura, então tem 2 vídeos aqui nessa série. Volta lá nos últimos 2 vídeos dessa série para entender o que é o Código de Cultura e como pensar no Código de Cultura da sua clínica. E nós ainda teremos o próximo vídeo, o próximo tema, na verdade, sobre o Código de Ética, que aí a gente também vai em uma conversa muito mais profunda, parecida com o que a gente teve aqui no Código de Cultura. Quem assistiu viu tanto que, em alguns momentos, é até pessoal essa reflexão para você entender o que é importante para essa sua clínica funcionar organizada desde o início. E aqui eu digo e repito, essa série é para quem quer se diferenciar no mercado. Quem quer começar de qualquer jeito, errar pelo caminho, demorar mais tempo para crescer, ter mais dor de cabeça e ficar sempre com aquela sensação de sobrecarga, realmente não vai ter tempo, não vai ter paciência e não vai aplicar nada do que tem nessa série. Mas se você quer se diferenciar, quer fazer diferente e começar organizado, essa série é sim para você. E nós estamos caminhando muito bem aqui desde o início e eu vou pegar na sua mão até a sua clínica funcionar totalmente. Te espero no próximo vídeo.